Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu futuro notebook e hoje vou estar falando do Samsung Galaxy Book 2, um notebook que vai atender um público muito amplo. Então se você precisa de um notebook, de uma máquina para você estudar, para trabalhar, para que seu filho jogue um Roblox ali, alguma coisa assim, ou para você jogar The Sims, pode ser uma ótima escolha para você, porque é um notebook bem completo, é um notebook da Samsung, uma marca consolidada que geralmente é famosa por fazer bons produtos. Você vai estar muito bem servido nesse quesito, além de que é um notebook com configurações interessantes para esse público que eu já falei, que vai estudar, que vai trabalhar, e até mesmo se você pretende editar fotos, esse notebook tem uma tela impressionante, uma tela muito bonita mesmo. Lógico que não vai ser o notebook indicado para editar fotos, mas vai com certeza quebrar o seu galho. Agora vamos ao análise de compra, uma análise mais detalhada a respeito do produto. Estamos aqui no Magazine Luiza, conseguimos ver aqui um notebook muito bonito, né pessoal? Com destaque cinza, o notebook está na cor cinza, a tela tem um destaque mais escuro, deixa ele bem moderno, deixa um tom de modernidade, né? Se a sua casa já é essas casas com arquitetura mais moderna, é um notebook que vai se encaixar muito bem até na arquitetura da sua casa, porque ele realmente está muito bem construído e bem bonito. Começando aqui em cima da estrutura, a gente consegue ver um webcam quadrada aqui com dois microfones, provavelmente um microfone para redução de ruído e outro para captação do áudio, mas o webcam, né, a câmera do notebook e microfone de notebook não tem uma qualidade muito boa. É muito raro ter um notebook com qualidade boa nesse sentido. Geralmente as marcas não se preocupam muito. O que acontece? O mais ideal, se você precisa trabalhar com chamadas de vídeo, com a qualidade de imagem melhor, uma qualidade de som melhor, seria você ter um webcam externo, um microfone externo para você trabalhar com a maior qualidade, certo? Depende muito de cada caso, de cada pessoa, do seu uso voltado a esse computador, né? Analisando mais o notebook, a gente pode ver que as bordas são um pouco finas. Isso pode acarretar em alguns problemas, pois aumenta a fragilidade da tela. Então, no possível acidente, numa abertura de tela incorreta, você forçar um pouco mais ali exageradamente, pode acontecer algum acidente, pode quebrar essa tela, infelizmente, tá? Mas não tem para onde a gente correr. A maioria dos notebooks no mercado tem essa configuração de tela infinita, que as bordas são bem finas, então a maioria dos dispositivos vão ser assim. São muitos poucos notebooks que ainda tem uma borda mais larga, mas se atenta para você tomar mais cuidado, né? Abrir o notebook da forma correta para evitar algum problema aí no futuro. Descendo um pouco a imagem, a gente consegue ver logo de cara aqui a dobradiça, uma dobradiça inteiriça, um ponto muito positivo. Essa dobradiça é muito mais durável do que aquela dobradiça que fica só nos cantos, então ela vai durar mais, ela vai aguentar mais pressão, vai aguentar mais o tranco, né, no sentido pejorativo. Você pode até mesmo abrir o notebook de forma incorreta sem querer, que ela vai dividir o peso muito bem na base e ela tem menos relatos de quebras, tá? Então, mesmo que você empreste o notebook para alguma pessoa e ela não saiba usar muito bem o notebook, abra de forma incorreta, essa dobradiça aguenta um pouquinho de trampo, ou seja, né, ela foi feita aí para evitar acidentes, certo? A gente de certa forma pega um pouco da tela com bordas frágeis, mas a dobradiça é mais resistente, né? Então a gente tem um contrapeso aí. E além disso, uma dica, tá? A forma correta de abrir o notebook é do centro para cima. E olha só que legal, esse notebook aqui, bem aqui embaixo, ele tem um desnível para a abertura da tela. Deixa eu fechar aqui a imagem, ó. Ele tem um desnível para facilitar e ele mostra exatamente onde você deve abrir a tela, que é do centro para cima, pois assim você não força mais um lado do que o outro, você abre o notebook centralizado ali, e esse é o jeito correto. E aqui já tem essa ajuda, né? Além de facilitar a abertura, mostra exatamente como e onde deve ser feita essa abertura. No geral, pessoal, essa imagem que a gente consegue ver um pouco do teclado, ele é rebaixado, né, o que facilita um pouco para digitar, melhora um pouco a ergonomia, mas depois a gente pega fotos melhores do teclado. Vamos passar a imagem aqui? Olha só, temos a imagem aqui com o notebook um pouco mais na diagonal, que dá para enxergar melhor o touchpad. Aqui é um touchpad grande, ocupa uma boa parte do espaço, ele fica um pouco mais para a esquerda aqui, porque o notebook ele tem o teclado numérico. Como você não usa frequentemente o teclado numérico, a sua mão está mais posicionada aqui, o touchpad está centralizado com o teclado padrão, o que é o correto, tá? Então, bacana. Além disso, dá para ver nessa imagem que o notebook é bem fino, né? Dá para ver algumas portas também, mas logo mais a gente fala a respeito das portas. E aqui ele está numa abertura de 90 graus, né? Na outra imagem aqui também vai dar para ver as mesmas portas que a gente estava vendo antes. Então, a gente consegue ver aqui um pouco mais a estrutura do notebook, né? Com os pezinhos aqui, ele fica um pouco levantado do chão e
portas aqui também, e aqui é praticamente a mesma lateral do notebook, tá? Vamos falar a respeito dessas portas aqui. O notebook não tem unicamente essas portas, ele tem mais portas, mas elas não estão aqui, elas estão em outra imagem aqui no site, tá? Mas vamos falar dessas aqui da lateral direita e depois eu vou lá para as outras imagens. Aqui da direita a gente tem uma porta Keystone Lock. Essa porta só é útil para empresas, tá? As empresas geralmente utilizam ela porque ela é uma espécie de cadeado. Então, para você prender o notebook na mesa, ou então as lojas, né? Para prender o notebook na vitrine, para evitar que alguém leve, né? Porque esse cadeado também não é lá essas coisas não, tá? Depois temos a saída USB para conectar tudo que for possível de USB, webcam, mouse, teclado e etc. Múltiplas, inúmeras possibilidades. Uma saída mista para fone de ouvido. Essa saída é muito importante para você conseguir ouvir música por um fone de ouvido. O notebook também tem Bluetooth, tá? Então, mesmo que você não tenha um fone via cabo, você também consegue escutar via Bluetooth. Mas se você tem um fone de ouvido com duas entradas, como eu falei, uma entrada mista, uma única entrada, você pode comprar um adaptador em alguma loja de informática, loja de celulares, que geralmente é baratinho, e conectar nessa porta, e assim você vai conseguir ter duas saídas, uma exclusiva para microfone e outra para fone de ouvido, e assim você consegue usar um fone que não tem essa tecnologia mista. Depois uma entrada para micro SD, que é o cartão de memória pequeno. Essa porta pode ser usada também para uma forma mais fácil de expandir a memória desse notebook. Ele permite o upgrade de memória RAM e de armazenamento, mas também pode ser um meio mais fácil para você expandir via um cartão de memória, tá? Outro ponto interessante é que para quem é fotógrafo, que tem câmeras antigas e quer comprar esse notebook para editar alguma foto, né, mesmo sabendo das limitações, isso aí pode facilitar para você, porque basta tirar o cartão de memória da sua câmera e conectar diretamente no notebook. Ou se você tem aquelas câmeras de segurança chinesas que geralmente salvam gravações em cartão de memória, é mais simples também, só tirar lá da câmera, conectar no notebook, salvar suas gravações, fazer o que você quiser. É uma porta que ela tem inúmeras possibilidades aí de uso, né, para depender de cada pessoa também. Bom, pessoal, na outra lateral a gente vai ter mais uma saída USB, né? Nós temos apenas duas saídas USB, o que de certa forma não é interessante, porque vamos supor que você queira utilizar esse notebook com o mouse e com o teclado, né? O que acontece? Você vai utilizar a porta USB do mouse e a porta USB do teclado, e vai faltar a porta USB para você conectar um pendrive ou outro tipo de dispositivo. Esse notebook, além das duas portas USB padrão, né, 3.0 acima, a gente tem as portas USB-C, que são portas de alta velocidade. Inclusive uma delas é para o carregamento do notebook, então ele tem um carregamento ultra rápido. Ele carrega muito mais rápido que qualquer outro notebook no mercado até os dias de hoje, por meio dessas portas USB-C. Além disso, é possível você carregar também de certa forma o seu celular por meio dessas portas, e existem adaptadores para essas portas também, para você transformar elas em USB normal, USB 2.0 e etc. Então você até pode aumentar a quantidade de portas, mas não de uma maneira oficial, né? Agora temos umas duas portas praticamente muito importantes, mas eu vou falar de cada uma por vez. Temos a saída HDMI, uma porta interessantíssima, principalmente para quem é estudante, para quem trabalha com contabilidade, com talvez alguma arquitetura e quer exibir algo para o seu cliente, ou você quer exibir algum relatório financeiro, ou se você é estudante e quer apresentar um seminário, né? Ou se você é professor e quer dar uma aula com uma apresentação do PowerPoint, você vai precisar dessa porta. Ela é uma saída HDMI, geralmente muito utilizada para conectar a projetores, que o pessoal conhece também como data show, né? E geralmente é aquele que joga aquela imagem na parede, se você não conhece. Também pode ser usado em televisões pelas pessoas aí que estão no ramo profissional, né? No ramo corporativo, para exibir relatórios, para exibir qualquer coisa relacionada ao seu trabalho, passar uma experiência legal para o cliente. Você pode conectar a uma televisão por meio dessa saída. Outro ponto interessante, se você quer aumentar a sua produtividade, trabalhar melhor, trabalhar mais rápido, por meio dessa porta você pode conectar um segundo monitor, ou seja, você vai utilizar duas telas no mesmo notebook, a tela do notebook e uma tela adicional, e isso agiliza muito. Vocês que não tiveram essa experiência ainda, eu aconselho que tenham, porque facilita muito o trabalho, você se torna muito mais produtivo, porque você tem um espaço de trabalho muito maior do que uma única tela. Depois que falamos do HDMI, temos aqui a porta RJ45, que é uma porta LAN, que chama, é uma porta de rede, para você se conectar à internet via cabo. Por que essa porta é importante? Vamos supor aí que na sua faculdade, no seu trabalho, você não pode ter acesso à conexão Wi-Fi por alguma política de segurança da empresa ou da faculdade. Então você precisa conectar-se à internet via cabo
e sem essa porta isso não seria possível. Outro fator interessante é que a conexão via cabo é muito mais rápida e tem menos delay, tem menos atraso. Você consegue utilizar a internet, consegue se comunicar com servidores da internet do mundo de uma forma mais rápida do que via Wi-Fi, né? Porque não existe uma parede bloqueando um sinal, porque o sinal é via cabo. Então, nesse sentido, é uma porta muito importante. Talvez você não chegue a usar ela se você utilizar o Wi-Fi, somente o Wi-Fi, mas se em algum momento você precisar, você sentiria falta se ela não tivesse aí. Bom, pessoal, já estou aqui com a imagem do teclado, né? Vou dar um pequeno zoom aqui para facilitar a nossa visualização. Como você pode ver, é um teclado bem completo. A gente vai ter diversas teclas multimídias. Infelizmente, essa imagem aqui não está com a qualidade muito boa e aqui não aparece cedilha, mas o notebook vem com a BNT2, tá? Então ele vai chegar na sua casa com o botão cedilha. Não se preocupe em relação a isso. Em geral, não tenho que falar muito a respeito do teclado, a não ser o botão de ligar, fica no teclado, que pode ser um problema, né? Porque se você estiver editando o texto no Word, um TCC, um trabalho ou em outro aplicativo e sem querer você apertar na tecla de desligar, você pode acabar perdendo parte do seu trabalho se o programa ali não tiver o salvamento automático, né? Para solucionar isso é só mexer em algumas configurações do Windows, não é muito difícil, mas poderia vir de fábrica, talvez até venha, né? Porque esse notebook aqui a gente já gravou ele tem um certo tempo, então pode ter tido alguma atualização a respeito. Em relação às portas e à estrutura do notebook é isso. Agora a gente vai ver as especificações. Será que o notebook realmente vale a pena? Não se preocupe, eu não vou falar nada de muito estranho que você não entenda. E o que eu falar de diferente eu vou tentar explicar de uma forma que você possa entender com palavras simples. Aqui no Magazine Luiza a gente vai descer um pouco e aqui tem uma tabela com várias coisas aqui. Apesar de estar em inglês, dá para entender algumas coisas e uma boa parte delas está em português, né? Um fator importante para você se atentar agora é o modelo, tá? E tá aqui escrito model. Para que serve o modelo? Para você pesquisar preço em outras lojas. Antes de gravar esse vídeo, eu tinha visto esse notebook na Amazon por R$ 3.300, mais ou menos. E aqui no Magazine Luiza ele tá por R$ 2.889. Mas eu só consegui encontrar esse preço mais barato porque eu pesquisei pelo modelo do notebook. Por mais que exista Samsung de R$ 1.000, não é o mesmo Samsung que a gente está tratando nesse vídeo. Então você tem que pesquisar de acordo com o modelo. E eu verifiquei que o modelo que estava na Amazon era esse mesmo modelo aqui. Inclusive vou deixar o link na descrição para você conferir qual é o preço que está melhor aí entre as duas lojas e você compra onde você achar melhor. Depois do modelo, outro ponto importante a se tratar é o processador, tá? Porque o processador é o cérebro do notebook. Quanto mais inteligente, mais poderoso, mais veloz e de certa forma ele tiver uma memória boa, ele funciona muito bem. E o que acontece aqui? Nós estamos tratando de um Intel Core i5, que é um processador muito top. Mas para você entender por que ele é bom, eu vou te apresentar um pouco da linha Intel de processadores. Na Intel a gente tem vários tipos de processadores. Vamos ter o Celeron e o Pentium, que são processadores para uso básico, para quem quer estudar e etc. Temos o i3, que é um processador intermediário. Você consegue fazer diversas coisas com ele, mas quando o assunto é pegar pesado, ele peca um pouco, ele acaba se atrasando um pouquinho aí. Mas depois temos o i5, que é um intermediário avançado, que é o processador que a gente tem agora. Ele é a principal porta de entrada para os processadores potentes. Então você consegue fazer diversas coisas com ele. É por isso que eu falo que ele pode quebrar um galho para um fotógrafo que vai trabalhar com edição de imagens, programas pesados, porque ele dá conta de rodar, mas ele não é feito para isso. Então mesmo pode acontecer aí algum travamento, alguma coisa, mas lembrando que esse não é o uso ideal para o notebook. O notebook foi feito para quem quer estudar e fazer diversos tipos de trabalho, mas nada muito voltado ao gráfico, edição de vídeos e render 3D e nem jogo. Porém, no geral, assim, programas pesados que precisam de processamento avançado, como programas de contabilidade e entre outros, ele vai rodar muito bem. Depois do i5, né, que eu praticamente já falei para que serve o i5, tem o i7 e o i9, que são super processadores que geralmente é mais para quem quer um supercomputador mesmo, precisa de bastante potência para trabalhar. Mas o i5 é mais ou menos nesse naipe aí que eu falei para vocês, né? Esse naipe, uma linguagem juvenil, nesse estilo aí. Tem aqui algumas informações extras no i5, né? Mas fora isso aqui, o que é mais importante é isso aqui, ó, esses 12 megabytes de cache. Isso aqui é muito legal, porque esse processador em específico, né, ele tem bastante cache livre. Para que serve esse cache? Ele aprende como que você usa o computador. Então, quando você liga o computador e faz todo aquele processo de acessar o Google Chrome, de abrir o software contábil, etc.,
ele está aprendendo o que você faz no dia a dia e ele começa a operar cada vez mais rápido. Então você vai notar com o tempo que aquelas tarefas que você realiza diariamente, né, continuamente, o notebook vai trabalhar nelas de uma melhor forma do que qualquer outra dentro do seu computador. Você nota a diferença porque ela está aprendendo e está armazenada dentro desse cache. Quanto maior for esse cache, nem necessariamente quanto maior, mas uma quantidade interessante, 12 megabytes, até uns 20 no máximo, um processador consegue trabalhar muito bem e ele vai aprender praticamente o passo a passo aí do seu dia a dia. É muito legal. Depois tem a placa de vídeo, mas a placa de vídeo dele é integrada, né? A gente nem chega muito a comentar sobre, e vai dar conta aí, basicamente, do que o notebook se propõe a fazer. Outro ponto interessante que a gente tem que olhar é a memória RAM, né? Que aqui tá escrito só memória. Aqui a gente tem 8 GB. O que de achos é essa memória RAM? A memória RAM, ela é uma memória não permanente, ou seja, ela só funciona enquanto o notebook está ligado. Na hora que você desliga o notebook, ela se apaga completamente, não fica nada salvo nela. Mas, meu Deus, eu vou perder música, foto, vídeo. Não, calma. Essa memória não é para você guardar foto, música ou vídeo. Geralmente você nem tem acesso a modificar alguma coisa nessa memória, tá? Ela é uma memória que existe para os aplicativos poderem abrir e funcionar ao mesmo tempo. Então, quando você abre o Facebook, vamos supor que nós temos essas 8 GB de memória RAM, você vai consumir um pouco. Você abriu o WhatsApp, os dois estão abertos ao mesmo tempo, consumiu mais um pouco, abriu o YouTube, etc. Depois de você abrir tantos aplicativos e manter eles abertos ao mesmo tempo, pode acontecer de você consumir completamente essa memória. O que acontece aí? Provavelmente o notebook vai travar e no máximo ali ele pode reiniciar, ele pode desligar. Mas isso geralmente não costuma acontecer. Ou seja, uma quantidade boa de memória RAM é melhor para você manter diversas tarefas acontecendo ao mesmo tempo. Mas essas 8 GB, vale a pena? É bom ou não é? Bom, pessoal, para os dias de hoje, o mínimo recomendado de memória RAM pelos especialistas são 8 GB. Então a gente está dentro desse padrão, a gente está com uso aceitável. E para o que o notebook se propõe, essas 8 GB vai te atender bem. Porém, você também tem a possibilidade de expandir essa memória RAM, se eu não me engano, até 32 GB. Bom, pessoal, até peguei essa imagem aqui, ó, que ela mostra mais ou menos onde fica o HD e a memória RAM. A memória RAM você pode expandir até 32 GB e o HDD você pode colocar até 1 TB, ok? Mas vamos dando continuidade aqui. Esse notebook também tem SSD, mas a marca só informa a respeito aqui da expansão do HDD, ok? Bom, isso aí é a memória RAM, né? Bacana saber que pode ser expandida. Então, se um dia você precisar de um pouco mais, é só você acrescentar aí. Lógico que você veja lá a questão de garantia, se pode, se não pode. Geralmente isso é mais voltado ao usuário. Depois da memória RAM, é interessante a gente ver aqui o armazenamento, tá? Que é onde você de fato vai guardar suas músicas, suas fotos, seus vídeos. O armazenamento é um tipo de memória também, mas é uma memória permanente. Ou seja, quando você desliga o computador e liga novamente, nenhum dado foi perdido, eles continuam lá. Aqui nós temos 256 GB SSD. A tecnologia SSD é uma das tecnologias mais atuais que a gente tem hoje, né? Porque ela permite que o notebook ligue numa velocidade muito rápida, tá? No máximo 20 segundos, geralmente muito menos do que isso, o seu notebook já vai estar pronto para o uso. Então, se você é daquele tempo antigo que usava até essa tecnologia HD, né? Que esse notebook vem com o SSD e vem com extra de HD também, geralmente o HD ele é mais lento, então quando você ligava o notebook demorava 2 minutos, 5 minutos, tá? Para fazer um café, o almoço, você voltava, o notebook ainda estava ligando. Hoje em dia já é bem diferente, com SSD ele liga muito mais rápido e o diferencial desse notebook é que ele vem com o SSD e com o HD. Então o sistema operacional ele vem no SSD, ou seja, o notebook continua ligando rápido e você tem aquela capacidade enorme do HD também para utilizar. Ou seja, o notebook vem com mais ou menos aí umas 1.000 e quase 1.300 GB, né? Porém, a gente vai falar de outra coisa agora, que é o sistema operacional. O sistema operacional dele aqui é o Windows Home, né? O Windows 11 Home. Para você que não sabe o que é o sistema operacional, antes de eu te explicar, eu queria explicar um pouco sobre o armazenamento, tá? Você não vai vir com 256 GB inteiro, porque o sistema operacional vai ocupar cerca de 25 GB mais ou menos. Então você vem com um pouco menos para utilizar, mas esse notebook está bem recheado de armazenamento para você utilizar à vontade. Dá para guardar muita música, foto e vídeo, né? Porque 1 TB é mais ou menos o equivalente a 1.024 GB. Então, fora o SSD, tem bastante armazenamento para ser utilizado. Em relação ao sistema operacional, muito provavelmente você tem aí na sua casa um celular da Apple, por exemplo, um iPhone, né? Um iPhone 14, por
podemos dizer assim. Geralmente o pessoal que utiliza esses celulares reclamam que com as atualizações o celular vai ficando mais lento, né? Isso aí, pessoal, é o sistema operacional. Tudo aquilo que você usa e atualiza ali é o sistema operacional, tá? Se você não tem um celular da Apple como eu e gosta mais de uma marca tipo Samsung, Motorola, LG e Xiaomi, você também recebe atualizações, né? Praticamente semanais que enche o saco. Toda semana chega uma atualização de segurança e a gente nem entende que tanta atualização é essa que você atualiza e no outro dia já tem outra para atualizar. Basicamente isso aí também são atualizações do sistema operacional e tudo que a gente usa ali é o sistema operacional. Nos notebooks, o sistema operacional mais utilizado, mais recomendado, mais voltado à produtividade é o Windows, tá? Por mais que alguém chegue e te fale para você de um tal de Linux, eu vou ser bem sincero. O pacote Office, a dona dele é a Microsoft. A dona do Windows também é a Microsoft, né? Ou seja, o Word, o Excel, o PowerPoint é da Microsoft. Esses três e outros serviços da Microsoft não funcionam no Linux. No Windows, e exclusivamente no Windows, em sistemas operacionais de computadores, é onde você vai conseguir utilizar o software de computador Office, Word e PowerPoint. No Linux não tem como, tá? Você pode utilizar de outras marcas, de outros softwares livres por aí, mas não são os da Microsoft. Você só consegue isso no Windows e nesse computador aqui você está bem provido em relação a isso, ok? Já falamos do sistema operacional, da memória RAM, do armazenamento e agora é hora de falar da tela, né? Nós temos uma tela de 15.6 polegadas, uma tela Full HD de alta qualidade. Em relação às polegadas, você já até pressupõe que é o tamanho da tela, e de fato é. As 15.6 polegadas é um tamanho muito comum entre as marcas de notebook e as fabricantes de mochila também. Então a maioria das mochilas no mercado vão ter esse tamanho, e se você conhece alguém que já possui um notebook, muito provavelmente o notebook dele possui esse tamanho de tela também. Então em relação a isso, você vai estar bem ok quanto ao mercado. E a tela ser Full HD significa que ela é de uma tela de excelentíssima, de alta definição, que eles chamam, né? Full HD, é de total alta definição, né? Que nós temos a tecnologia HD e tem a FHD. E a FHD é muito melhor, faz uma diferença bem perceptível. E para você que vai estudar, você que vai trabalhar, talvez você não sinta tanto a diferença de uma tela HD para uma de Full HD, mas para quem gosta de ver série, de ver filme, de ver vídeo e de jogar alguns joguinhos ali, consegue ver que existe diferença sim. Aqui tem muito mais especificações, mas as mais importantes são essas que eu mencionei. Inclusive, eu já até falei que o notebook tem um sistema de carregamento ultra rápido, né? Mas agora outro ponto importante na compra de seu notebook é o preço, né? E hoje, pessoal, é 11 de dezembro de 2023, praticamente 1h50 da tarde. O notebook está custando R$ 2.899,15 aqui no Magazine Luiza, tá? Bora ver quanto é que ele está custando na Amazon. Então, pessoal, no mesmo dia aqui, estou abrindo o site da Amazon, ele está custando R$ 3.399 aqui, como você pode ver. Tá? Então é o mesmo notebook, o mesmo modelo, certo? Mas com preços diferentes. Aqui no Magazine Luiza está compensando mais, no nosso Magazine MF Notebook, né? Agora outra coisa muito importante, pessoal, é conferir as avaliações. Será que as pessoas que compraram esse notebook realmente estão tendo um desempenho satisfatório? Será que está atendendo às necessidades dela? Depois o preço é agora que a gente vai conferir isso. Vou aproveitar que a Amazon está aberta ali também e depois a gente vai ver as avaliações lá. Então vou pegar uma avaliação só aqui de cada site, né? Vanderlei Matheus Suzin, há um dia atrás, é recente, ele disse que o produto é bem acabado, a qualidade da tela impressiona e com ótimo desempenho, e ele recomenda esse produto. Vamos ver aqui na Amazon, o que tem de bom aqui? A Márcia, computador belo e funcional, amei o computador, achei fino, razoavelmente leve, um mimo que me dei de presente, é claro que estou amando seu desempenho, rápido, recomendo. Essa avaliação foi do dia 7 de dezembro, e tem várias outras avaliações que eu vou deixar você mesmo conferir, tá? Não foque também só nas avaliações positivas, é interessante ver o que pode ter de ruim no notebook. Eu falei bastante pontos negativos aqui para você ter uma ideia e fazer a sua escolha. Pessoal, se você for comprar esse notebook, que Deus abençoe, tá? Que seja um produto que chegue na sua casa com muita qualidade, que não dê dor de cabeça, que não dê defeito e que principalmente, pessoal, atenda à sua necessidade. Então não tô aqui para empurrar notebook em ninguém, tô aqui fazendo uma análise bem sincera, certo? E se você não vai comprar, se você não tem dinheiro para comprar, que Deus te dê possibilidades, te abra portas na sua vida, portas financeiras, portas de emprego, que um dia você vai conseguir comprar muito mais do que esse notebook. Que Deus abençoe a sua semana, Ele tem abençoado muito esse canal e eu sou muito grato por isso. E até o próximo vídeo, pessoal.